Olá, estamos iniciando mais um Viva Bem Multimídia. O nosso foco está em histórias que a vida conta. Vamos aprender com pessoas que vão estar aqui conosco, contando seu estilo de vida, alguma experiência que passaram, uma maneira diferente de dizer que é possível sim viver bem. Vamos ao episódio de hoje. Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Muito obrigado por sua fidelidade, por sua audiência a cada semana. Nós tomamos como propósito para este mês de julho, que está finalizando, para falarmos sobre os 197 anos da imigração alemã no Brasil, e por isso, a cada sexta-feira, nós trouxemos um aspecto diferente, uma nuance diferente sobre o tema através dos nossos entrevistados. E não será diferente hoje à noite. E deixamos exatamente a entrevista de hoje à noite para este encerramento desta série de 5 programas, porque queremos olhar para o futuro, principalmente os 3 anos que estão diante de nós, nos separando do bicentenário. É um prazer e uma alegria para mim receber nosso amigo lombagandense também. Estamos os dois aí em pontos diferentes de Lomba Grande, mas a pandemia nos afasta um pouco, mas a internet nos aproxima. Então, Ayrton Chu, bem-vindo conosco, você que é o vice-presidente no Instituto São Leopoldo, por isso já está muito envolvido mesmo em toda a programação para o Bicentenário. Bem-vindo ao nosso programa e a sua saudação inicial para os nossos internautas, por favor. Heitor, muito obrigado. Agradeço essa oportunidade. Aqueles que nos estão escutando e vendo, também agradeço a audiência e acredito ser um momento bem importante neste ano, que nós estamos terminando agora este mês as comemorações dos 197 anos, e já estamos dando início, então, aos nossos próximos passos, 198, 199, e finalmente chegando aos 200 anos. Eu creio que é importante que a gente coloque para os nossos internautas e que, de fato, enquanto alguns ainda estão, de repente, agora começando a pensar, de fato, o pessoal já está falando bicentenário, nossa, isso é daqui a 3 anos. Algumas pessoas já fizeram isso, nossa, é daqui a 7 anos, é daqui a 8 anos, começando lá em 2017. Conta um pouco para nós dessa caminhada. Em realidade, Heitor, começou na fundação do Instituto São Leopoldo. Ele começou o Instituto São Leopoldo e aí, na hora de fazer a Assembleia Geral, se incluiu 2024. Então, ele é o Instituto São Leopoldo 2024. Isso já mostra que, quando ele foi fundado, em 2011, ele já tinha essa preocupação. Só que isso também não adianta a gente bater no ferro se ele está frio. Tem que deixar aquecendo aos poucos. E, a partir de 2017, então, foi quando a gente começou realmente a estruturar a ideia do bicentenário. Isso começou com vamos dizer assim, com a necessidade que a gente tinha de que as próximas administrações municipais recebessem e conhecessem o que seria essas comemorações. Então, o Instituto programou uma reunião, foi em janeiro de 2017, com a presidente da Federação dos Centros de Cultura Alemã do Brasil, a FECAB, o Décio Krohn, e com a pessoa que tem uma experiência enorme, mais de 27 anos esse ano, de experiência com a mídia, que é o nosso amigo Silvio Aloysio Rockenbach, que operacionaliza aquele site www Brasil Alemanha. Nessa reunião que foi em janeiro, a gente começou a trocar ideias sobre como se organizaria isso. Então, a primeira coisa que se fez
estruturar quais seriam os eixos temáticos, né? E aí foi uma discussão: o que é cultura, o que é tradição, o que é folclore. Posso imaginar. Chegamos a uma conclusão: tradição é tudo aquele passado que envolve folclore, envolve a história, etc., Sim, sim. e fica no passado. Aí voltamos para o presente. O que seria o presente? Bom, o presente é a cultura. Então, a cultura representa o presente. E o que representa essa cultura? Aí se trocou ideias, etc. Seria a cultura alemã, literatura, arcênica, música, enfim, né? Gastronomia, a própria moda, né? Moda sustentável, etc. Ou seja, são as atividades de ócio criativo da atualidade, né? E aí fizemos um pequeno recorte. Sim, sim. Que foi até uma sugestão que depois foi confirmada pelo Instituto Goethe, que essa ideia de cultura devia estar relacionado também com a educação, né? Aliás, na primeira parte a gente falou em tradição, etc. Depois, posteriormente, ficou também um certo complemento que a gente colocou como fé ou religiosidade, mas se botou o nome fé para evitar entrar em polêmicas relacionadas a diversas religiões. Ayrton, você citou Instituto São Leopoldo, mas, ao mesmo tempo, você usou o plural quando falou de municípios e prefeituras. Obviamente que vocês não estão pensando apenas em São Leopoldo, né? E isso é importante que se saiba, porque a própria Federação dos Centros de Cultura Alemã no Brasil já abre esse leque quase que do Iapoque ao Chuí, para sermos fiéis a uma frase que todos nós conhecemos, né? E qual é a Sim, sim, de pode Belém do Pará a Pelotas. Olha aí. Porque nós temos já uma entidade cadastrada que tem 20 anos de existência, é o Instituto Amazônico Germânico em Belém do Pará, que está participando da comissão do Bicentenário. E tem também o pessoal do Sul, Pelotas, eu diria que é o extremo sul no momento. Então, essa amplitude está sendo, aos poucos, construída. Mas, comentando, então, os eixos temáticos, a gente, dentro da história dos eixos temáticos, a gente, então, colocou como uma das prioridades a educação, e, dentro da educação, o próprio conhecimento do idioma alemão, ou seja, a gente vai trazer aquilo que for possível dentro dessa busca de conhecimento e de falar alemão, né? Sim, e aí vai entrar noutra discussão que o alemão, o Hochdeutsch, o Plattdeutsch e o Pömer... Todas as variantes, para ficarmos na época do vírus. Acho que o alemão tem mais variantes do que o vírus. E a terceira alternativa, o terceiro eixo temático, ele foi estruturado sobre vamos dizer, sobre a palavra inovação. E a gente, com essa sequência, a gente está usando também o chamado, como é que eu vou dizer, o provérbio, não, mas o lema do Instituto São Leopoldo, que é: como viveremos o amanhã. Não é um lema afirmativo, mas é um interrogativo. Nós estamos sempre buscando respostas às questões relacionadas com o futuro. Então, esses são os três eixos temáticos. Sim. Não, só para emendar diretamente no que tu disse, isso mostra que a amplitude também da celebração do bicentenário, com certeza, ela será marcada pela diversidade, porque nesses 200 anos, vindo em momentos diferentes, de lugares diferentes da Alemanha, e se
aconchegando, digamos assim, cada grupo que vinha à sua realidade, agora há um momento em que tudo isso pode ser somado, e isso é bonito. Eu penso que isso vai valorizar demais o bicentenário, e felizmente a nós que, se Deus permitir, estaremos aí para sermos testemunhas destas celebrações, né? Vacine-se, vacine-se. Vamos nos vacinar. Mas essa, então, foi a estrutura inicial, e logo depois começou, vou dizer assim, a busca de planejamento. O que para evitar concentrações ou esquecimentos, né? Então, a amplitude disso, do ponto de vista geográfico, uma vez definidos os eixos temáticos, passamos para a amplitude dos eixos temáticos, da amplitude vamos dizer, geográfica, né? E a amplitude do ponto de vista tempo, prazos, calendários, etc., né? Então, isso foi a ideia inicial, discutida em 2017, e aí a gente começou a trabalhar em cima disso. Então, saber onde é que estão localizadas as entidades, quem são os contatos, enfim, o que foi feito durante praticamente o ano de 2018. Em 2019, a gente começou a fazer o que eu diria divulgação da ideia, né? Para ver, nós fizemos uma espécie de um rascunho e começamos a fazer, então, apresentações seletivas em algumas cidades, etc. E num congresso da FECAB também foi feita uma apresentação. O título dessa apresentação, que eu tive até a oportunidade de fazer uma delas, é Os Desafios do Bicentenário. Quais seriam eles, né? E foi bem interessante, porque o primeiro desafio é que nós não tínhamos um conhecimento pleno de quem seriam os atores. Nós, por exemplo, eu falei há pouco, o Instituto Amazônico Germânico existe há 20 anos, e nós só ficamos sabendo deles recentemente, quando a gente, numa live, percebeu que esse instituto entrou em contato com a mídia Brasil-Alemanha para saber como se poderia conectar com o pessoal do Bicentenário. E aí foi aquela surpresa. Oh! Lá também, lá também Em estão. Belém do Pará! E é interessante, eu creio que as instituições que existem, ou as entidades, ou as sociedades germânicas, ou ainda os antigos Verein, né, os grupos de sociedade de canto que existem por aí, ou grupos de dança folclórica alemã, nas diferentes nuances que essas danças apresentam, elas vão, eu acho que automaticamente despertar uma certa curiosidade nas entidades locais de dizerem, mas como é que a gente pode conversar e com quem para saber o que é que estão programando? E isso é importante, que é saber que nesses 4 anos nos quais vocês já estão se encontrando, vocês não estão pensando apenas para usar uma expressão popular, no próprio umbigo, porque é aqui, porque é São Leopoldo, porque é a região onde tem uma concentração maior de germânicos, mas essa visão da realidade, da diversidade brasileira, para não se perder a riqueza que está em cada um desses lugares, inclusive nos mais longínquos, olhando, obviamente, daqui do sul para cima, né? Mas eles lá também dizendo assim, nossa, mas como é que a gente pode fazer lá para o sul? E vocês estão criando essas possibilidades. As regionais que vocês criaram, isso tem a ver com essa, de facilitar esse modo de... Exatamente. Como é que vai funcionar isso, Ayrton? Porque aí surgiu uma outra dificuldade, porque se pensar há 200 anos atrás, o Rio Grande do Sul tinha, na época, 1800 vamos botar, quando foi criada a província de São Pedro, ele tinha 5 municípios. Quando começou a 1822, quando o Brasil se
se tornou independente, foi criada a província, e nessa província tinha 9 municípios. Aliás, 5 municípios. Então, esses 5 municípios tinham o tamanho que tem o Rio Grande, 400 mil quilômetros quadrados, enfim, etc. E isso veio... As cidades foram sendo criadas, os municípios, e a gente não pode dizer que São Leopoldo, berço da imigração, na época que começou, atualmente corresponde a 42 municípios. Então, nós tínhamos que ter não só uma estrutura que pensasse no município atual, mas no entorno desse município, ou seja, numa região germânica, que seria, no caso, a região germânica de São Leopoldo, a região germânica de Juiz de Fora, etc., Nova Petrópolis. Mas, para padronizar isso, eu sugeri, e está sendo aceito, que a gente usasse um termo padrão. E eu procurei no IBGE e consegui nos ajustar a ideia que essas regiões seriam... A cidade sede estaria dentro de uma micro-região geográfica do IBGE. Com isso, a gente tem regiões com 10, 12, 15 municípios, mas estão todos eles dentro da mesma região econômica, social, ou até geográfica do ponto de vista ambiental, tá? Então, a região geográfica, por exemplo, de São Leopoldo e Novo Hamburgo, ela é uma região que o IBGE chama de... Aliás, mudou depois o nome, deixou de ser micro-região para ser região intermediária. Então, hoje, nós estamos trabalhando, com base nessas informações e com base nas informações do passado, em torno de 38 a 40 regiões germânicas brasileiras, sendo que a mais ao norte é a região de Belém do Pará, que congrega 15 municípios. Não que tenha nos 15 municípios representatividade, mas eles tem estão na região. Tem a influência, né? Sim, e sim. Tem alguns padrões que a gente precisa... Então, tem que ter cada região, para se considerar a região, ela tem que ter uma representatividade mínima de 5 expressões dessa tradição, cultura ou inovação. Então, com isso se criou um padrão, e agora a gente está tentando que esse padrão seja comprovado, né? Então, a gente, vamos dizer assim, em 2019, a gente apresentou os desafios, que seria exatamente esse: saber onde já estamos, saber quais os eventos que eles faziam, né? E agora começamos, então, a fazer um trabalho que começou em 2020 com uma dificuldade enorme logo de início. A pandemia. A pandemia. Aí deu uma parada, né? Sim, sim. E a gente tentando olhar o que ia fazer, etc. Aí se estruturou o programa do Bicentenário, já baseado na pandemia, ou seja, na chamado trabalho eletrônico, né? Virtual, remoto, né? Virtual, etc. Tanto que a festa da colonização, a festa da imigração, o ano passado, 2020, Sim, foi feito virtualmente, e foi interessante, porque em São Leopoldo nós ainda estávamos pensando como fazer, e aí a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, fez a Bauernfest, que é uma festa muito interessante, semelhante à Oktoberfest, etc., a segunda maior festa folclórica do Brasil, e elas fizeram isso virtual. E aí a gente fez um contato com eles, e eles disseram: olha, a dica é fazer assim, assim, assim. E, casualmente, tinha um grupo de Santa Maria,
o grupo era o grupo de dança Zimmer-Lustig, que estava fazendo uma festa semelhante, uma semana da imigração para eles, e nós aqui estamos fazendo uma em São Leopoldo, então resolvemos fazer uma festa da imigração, uma semana da imigração, em conjunto, São Leopoldo e Santa Maria. E deu certo, porque a gente fazia uma hora, uma palestra ou uma atividade relacionada com São Leopoldo, e na hora seguinte com Santa Maria. No outro dia podia inverter. Enfim, cada dia tinha uma atividade relacionada com uma das duas cidades. Sim. Eu acho que, nesse sentido, uma expressão que se acabou usando muito durante o ano de 2020, e ainda se usa nesse ano, com a questão da pandemia, foi o reinventar-se. Quer dizer, se não dá para fazer como se tinha imaginado, eu imagino vocês, desde 2017, traçando ano a ano uma proposta até o bicentenário, de repente entra no meio um hiato, que é 2020, já se estendendo, estamos já passando da metade de 2021, e aí essa pergunta, como se valer, como se aproveitar, no bom sentido, do fato de que não dá para pensar em viagens, encontros grandes, festas, etc, etc. E essa é uma vantagem, de um certo modo, que as pessoas acabaram tirando, e entidades como vocês do Instituto de São Leopoldo, junto com outras entidades, para não deixar morrer a ideia, não simplesmente dizer, enquanto não passar não se faz nada, mas, pelo contrário, porque a pandemia está aqui, porque a realidade é outra, vamos nós usar agora o que sempre se usou, a capacidade de pensar, refletir e bolar coisas que se possam fazer remotamente. Eu imagino que muito... Sim, eu imagino que muitas... positivo. Eu acho que muitas reuniões de vocês e muitos encontros e planejamentos acabaram sendo frutíferos nesse novo formato e animando o pessoal, né? Inclusive, talvez permitindo até que mais gente participasse, né, Ayrton? Não, exatamente. Eu ia dizer que, graças a Deus, a pandemia despertou isso. Sabe por quê? Porque hoje nós temos reuniões de apresentações quinzenais, que nós criamos, então, depois deixa eu só dar a sequência. Depois da Semana da Imigração do ano passado, aquela ideia deu certo e nós resolvemos continuar fazendo reuniões virtuais, mas aí não mais localizadas, sobre temas gerais. Então, se começou a pensar alguns temas da própria migração, um programa chamado Rumo aos 200 anos, que nós implantamos este ano, e que está trazendo, a cada 15 dias, uma apresentação virtual de um tema relacionado com a imigração. Isso está sendo muito positivo, porque cria uma expectativa, né? E aí também é interessante, porque cria uma expectativa e cria uma motivação nos jovens. Porque eu vou te contar, eu estou com 80 anos, vou fazer 80 o ano que vem, meu conhecimento dessas tecnologias já está sendo obsoleto. E um neto meu que, 14 anos, me ensina tudo, né? Aliás, Ayrton, acho que esse é um bom momento de eu pessoalmente agradecer que, desde o início, lá nos idos de 2017, a gente foi contactado com o convite, inclusive, de participar, mas devido ao acúmulo ainda de trabalho, que diminuiu um pouco, mas ainda a gente está muito ativo, mas que vocês, independente de eu não poder estar diretamente envolvido no grupo, mas em nenhum momento você e a equipe nos deixou fora. Eu, como jornalista, tenho recebido todas as informações, acompanhado esse processo, e isso faz com que a gente também se anime
em ver que as cabeças pensantes têm uma visão, e nesta visão está dar oportunidades a todos. Eu creio que os 3 eixos que você citou antes são extremamente importantes, mas agora esse aspecto que você citou também, de não esquecer as novas gerações, e isso vai fazer com que muito do que vai ser ainda programado 2021, 22, 23, até chegarmos em julho de 2024, vai com certeza depender do remoto, do eletrônico. Nós vamos ter muita coisa boa digital, inclusive recuperação de histórias, de momentos que estão aí guardados em fotos, vídeos, e que eu acho que vão ser uma marca desse bicentenário. Ela vai ser uma marca, eu acho que vai ser um ponto de reinício de uma nova fase cultural, porque ela está trazendo consigo, só para ter ideia, Heitor, atualmente a gente faz o ano passado se fazia essas reuniões de apresentação aqui a nível local, etc., regional. Este ano a gente está fazendo a nível nacional e internacional. Tem 2 apresentações por mês que são relacionadas diretamente com a Alemanha. Então, a gente está buscando essa aproximação direta que vai fazer com que as relações, pelo menos o segmento que a gente está trabalhando, que é esse segmento regional das 30, 40 regiões, tem uma aproximação bastante grande do ponto de vista pessoal, inclusive, com as regiões alemãs. Então, a busca de cidades parceiras, os intercâmbios próprio intercâmbio de folclore, cursos, enfim, está sendo muito divulgado e está criando uma expectativa muito grande. Eu sei que dentro da programação de vocês, ainda para esse ano de 2021, está, vamos usar assim, um aspecto bastante oficial da programação, que é já começar a abrir as portas nos contatos com os governos municipais, estaduais e com a União, para que, de fato, e como eu disse no começo, a gente não se apercebe, mas esses 3 anos, eles voam, e quando a gente vê, e principalmente porque as coisas não podem ser feitas em cima vamos dizer assim, não pode ser feito nas coxas, como diz o ditado, mas exige autoridades, exige licença, exige liberação, exige profissionalismo em muitas das coisas que serão feitas, e esse ainda, mesmo com as limitações da pandemia, é um desafio que para esse segundo semestre está aí adiante da comissão, né? Ainda não perder, pelo contrário, incrementar esse contato com as autoridades, com as instituições, embaixadas, consulados. Isso está funcionando bem, Ayrton? Olha, exatamente, isso é a parte oficial, porque não dá. Nós tínhamos feito um contato anterior com o consulado, no final do ano passado, e o consulado de Porto Alegre foi bem claro. Ele acha válido, etc., porém, ele, como representante oficial do governo alemão, ele tem que falar com alguém que seja reconhecidamente uma entidade oficial, né? Então, a primeira coisa que nós tentamos fazer foi ser reconhecidos, e a sugestão do próprio senhor cônsul foi que vocês busquem, talvez, o reconhecimento a nível de governo do Estado, porque eu represento a Alemanha no Estado. A nível federal, é a embaixada. Então, nós fizemos isso. Fevereiro, provavelmente fevereiro, por aí, depois que passaram as dificuldades de final de ano, férias, etc., a gente começou a fazer contatos e aí conseguimos chegar até o governo do Estado, na representação da Secretaria de Cultura, e através da Secretaria de Cultura, então, essa comissão da sociedade civil tem um reconhecimento do governo do Estado como sendo representativa disso que está sendo feito. Com essa representação, nós
fomos ao consulado, e o consulado também transformou isso numa reconhecimento. Tanto que, a partir desse segundo semestre, nós vamos ter reuniões provavelmente bimensais de avaliação e de integração com as entidades que representam a cultura alemã, que é o Goethe-Institut, e a parte empresarial, que é a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Então, isso eu acho que é muito interessante, é importante. E, paralelamente a isso, tem também a parte relacionada com essa pluralidade, essa quantidade de pequenos municípios, ou municípios, não vou chamar de que fazem parte da região, né? Então, aqui, por exemplo, nós estamos falando de São Leopoldo, Sim. É berço da imigração alemã, mas São Leopoldo está inserido dentro de uma estrutura turística do Vale Germânico, que corresponde a 7 ou 8 municípios. E também vou dizer, é o ponto inicial da Rota Romântica, que é uma outra estrutura, né, turística, econômica, né, também relacionada. E assim tem em todas as regiões brasileiras. Blumenau tem o Vale Europeu, né? Então, isso é muito importante, porque essas entidades que representam essas atividades econômicas e sociais, culturais, elas também se engajam nessas atividades. Então, pouco a pouco a gente chega. E aí começa a ficar sobrecarregado, porque até agora eu sou uma pessoa, eu sou um afortunado, porque eu tenho condições de trabalhar por essas atividades que eu gosto. Sim. Não sou remunerado, faço hora extra e gasto meu dinheirinho, talvez, aí de aposentado, para me deslocar de vez em quando para alguma atividade, coisa. Mas isso acho que faz parte. E assim eu vejo muita gente fazendo trabalho voluntário por vontade de querer participar. O que está sendo muito bom, mas está criando um pequeno problema, porque a comissão que a gente pensava em estruturar de uma maneira mais seletiva, ela hoje deve ter, agora não sei o número certo, mas uns 45, 50 pessoas que se reúnem uma vez por mês para tratar de vários assuntos. Então, nós estamos agora naquela fase que nós temos que começar a nos estruturar também do ponto de vista organização, ou seja, fazer reuniões mensais de tradição, do tema tradição, mensais do tema cultura, né? Para evitar que tudo isso fique numa hora só, um dia por mês. Não dá tempo, cada um fala 2 minutos, acabou o tempo. Então, é uma nova fase. Agora, pensando 2024, a ideia em si que vocês do Instituto, mas também da Federação dos Centros de Cultura Alemã do Brasil, é que a ênfase esteja mais em celebrações locais, para fomentar e animar que em cada uma dessas micro-regiões ou regiões que você citou antes, possam ser motivados a se integrar realmente na celebração, porque eu creio na cabeça de muitas pessoas está assim de que deve haver uma macro comemoração e todo mundo se juntar num determinado lugar, principalmente por causa... Mas eu vejo essas dificuldades cada vez maiores, independente da pandemia, quanto tempo ela vai durar, porque a carência, a dificuldade financeira também está ainda, como diz o gaúcho, peleando por aí, eu acho que tem que, principalmente vocês que estão à frente disso tudo, né? Imaginar e pensar, e aí quando você diz, parece um funil, a gente vai olhando para o calendário e cada vez a coisa vai estreitando e mais coisas vão entrando dentro desse funil, né? Mas a boa vontade, você usou a palavra certa. Aí acontece, é o que está acontecendo, na realidade.
Mas nós já fizemos um teste este ano. Fizemos o primeiro semestre, quando chegou em maio, o André, que está coordenando isso, o André é o atual presidente do Instituto São Leopoldo. O André sugeriu que a gente, em vez de esperar o ano que vem para fazer o teste, vamos fazer um teste este ano. Então, nós criamos o chamado Programa dos 197 anos. O que significa isso? Que cada um trazia aquilo que iria realizar. Então, houve um programa cheio de ideias durante um mês inteiro, mas não necessariamente um só. Então, tinha pessoal de, vamos lá, Nova Petrópolis, pessoal de Frederico Westphalen, por exemplo, deu início ao programa lá em Frederico Westphalen. Então, a gente não participou na execução do programa, mas a gente era espectador desse programa, dessa festividade de Frederico Westphalen. E assim surgiram várias, algumas coincidentes ou não. Aniversário do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre. Isso foi sendo colocado dentro de uma amplitude. E como isso também é virtual, cada um podia escolher. Nós fomos, em São Leopoldo, mais visualizado do mês. Isso, olha, não é pouca coisa. Mas isso não é porque estava sendo feito em São Leopoldo. Sim. É porque estava sendo feito e transmitido, etc., né? Através das redes sociais. Então, deu certo. Vamos ver se o ano que vem a estrutura é essa, vai ser a mesma coisa, só que em vez de programa 197 vai ser o 198, e, de repente, nós vamos chegar no programa 2000. Vocês na programação, inclusive para o ano que vem, já, você acabou de citar, 197 anos, recém passou agora no último domingo, mas já muitos estão pensando que cada vez o novo ano, 98, 99, até os 200 anos, vão criar uma certa expectativa e já aquela ideia de quero um pouco mais. E, paralelo a isso, fazendo as intermediárias que ainda teremos, 198, 199, mas sabendo que o foco tem que estar, de fato, no bicentenário, naquilo que é possível se fazer e que se necessita, de repente, fazer. Eu, numa das entrevistas dessa série que colocamos aqui, eu usei a expressão de tentar, de repente, aproveitar esses 3 anos que nós ainda temos para recuperar alguma coisa que, nesses longos, quase 200 anos de história, de repente, ainda fugiu de algum historiador, de algum movimento, de algum grupo aqui. Eu acho que é um desafio muito bonito e que aparece exatamente para 2022, no programa que você me mandou aqui, quando você fala em plano de comunicação e parcerias. A parceria é algo que se constrói, onde a força de cada um se soma à força do outro para que o negócio saia. Isso é um projeto também que custa, que deixa os cabelos um pouco mais brancos ainda daqueles que a gente ainda tem, né? Os brancos já se foram, agora já está na fase da ausência deles. Mas, Heitor, é assim, ó, lá, anos atrás, quando foi os desafios que nós tínhamos no início, eles ficaram praticamente resumidos em 2 coisas. Uma era fazer os eventos, etc., mas era onde está o recurso, dinheiro financeiro, tá? O patrocínio. E a outra é a comunicação, porque não adianta tu fazer e ninguém saber que tu está fazendo. Então, isso se tornou praticamente uma... Nós agora estamos conhecendo as pessoas, conhecendo as entidades, conhecendo os eventos, só que nós não podemos ficar restritos a nós somente. Nós temos que divulgar isso.
Nós temos que promover que esses assuntos sejam, vamos dizer, autossustentáveis, que eles não sejam meteoros, não sejam cometas que aparecem e desaparecem. Então, isso está sendo bem considerado, e, por casualidade, nós fizemos um contato, e, por casualidade, por exemplo, um dos assuntos mais teóricos que a gente tem, que é a parte de comunicação, nós vamos tendo agora um auxílio muito grande. Fizemos uma parceria com a Fevale, e o pessoal do jornalismo da Fevale, enfim, da parte de comunicação da Fevale, vão ser nossos parceiros na estruturação do nosso plano de comunicação. Então, isso, para nós, é muito bom, porque, em realidade, nós estamos vindo útil ao agradável. Verdade. Nós estamos trazendo para dentro de uma universidade a ideia, e eu acredito que os estudantes vão começar a perceber que, pô, olha aí, está acontecendo, está ali coisa. Isso é um multiplicador, porque o estudante ele faz parte de uma família e o pai e a mãe, meu filho, olha, vem para casa hoje, dizendo que ele quer comprar um chapeuzinho de limão. Não sei por quê, né? Sim, e na Torre Santa vai ter um monte de gente andando na rua de calça curta. Pronto. Leda Rosa. E quando os jovens, falando agora aí nessa questão da Fevale, essa parceria importante, imagino que quando esses estudantes do jornalismo começarem a descobrir que eles têm uma riqueza, é mais do que uma caixa de tesouro, é mais do que no tempo dos piratas achar um baú lá no fundo de qualquer lugar, porque a riqueza, de fato, produzida nesses quase 200 anos da imigração germânica é, de fato, muito grande, muito profunda. E eu acho que eles vão vibrar com esse projeto, vão escafunchar, como a gente costuma dizer aí, para descobrir aquilo que até ainda, quem sabe, não foi descoberto nessa história. É uma parceria muito bacana que se coloca isso também, Ayrton. Porque foi interessante, porque essa ideia surgiu de uma notícia, há uns 2 anos atrás, do CTG, do MTG. O MTG, lá, acho que foi a Univates, o MTG tinha um participante lá do CTG, lajeado, a Estrela, e ele trabalhava dentro da Univates como professor e conseguiu convencer a Univates a fazer um plano de mídia para os CTGs. E, com isso, fizeram... Hoje, o MTG tem mapeado mais de 1.200 centros de tradição gaúcha eletronicamente. Tu vai no Google e tu vai lá e sabe onde é que está o fulano, Beltrano. E, com isso, deu uma nova vida. E eu acho que isso é o que vai acontecer também, porque, quando terminar o bicentenário, a ideia é que a gente esteja já organizado suficientemente para se reunir, do ponto de vista festivo, regionalmente, cada um nas suas regiões, fazendo, nos anos ímpares, e depois trazer os melhores dessas regiões para se reunir nos anos pares, num local chamado Encontro Nacional. Vai ser, eu acho que assim, uma espécie de, a cada 2 anos, a roda gira novamente, trazendo novas ideias de novos locais. Vamos ver se é possível. E com isso vocês também acabam ampliando o leque, porque quando você fala em anos pares, nós temos, então, o ano que vem, o próprio ano do bicentenário, mas eu já vi pela programação de vocês que já há a ideia de que para 2026 possa, então, acontecer exatamente esse encontro nacional, juntando o máximo possível dessas riquezas que já terão acontecido de forma virtual ou física, presencial, nas diferentes regiões, para que, de fato, em algum momento se consiga criar aquilo que se poderia dizer o evento presencial que marcou os 200 anos da imigração germânica no Brasil. E pouco
disso talvez vá ser possível ainda este ano acontecer, porque a morosidade, de um certo modo, da própria pandemia, e nós falamos em variantes antes e tudo isso, ainda atrapalha um pouco, mas a flexibilidade que vem acontecendo também vai abrir a flexibilidade para novas ideias, mas eu acho que você já colocou assim a chave que está aí por trás. A boa vontade, a dedicação, o voluntariado, essas sempre foram marcas de movimentos que deram certo, e com certeza também o movimento rumo aos 200 anos vai ser marcado assim, pela boa vontade e disposição de pessoas que de uma forma ou outra estão vinculadas a essa história, né? Mesmo que não diretamente com ascendência germânica. Isso é outra coisa bonita que está acontecendo, que esta diversidade cultural que a gente está tendo, a própria miscigenação, né? Os alemães hoje estão casados com pessoas de outras origens, e isso criou também uma riqueza muito grande cultural, né? É interessante, porque a gente tem, só para ter um exemplo disso, a gente fez agora, recentemente, essa relação de um encontro mensal entre pessoas de São Leopoldo, não necessariamente um de nós, são pessoas de São Leopoldo, com pessoas da cidade de Augsburg, na Alemanha. Por que isso? Porque nós estamos tentando criar uma relação de cidade parceira entre Augsburg e São Leopoldo. Com isso, o que está fazendo? Essas pessoas daqui de São Leopoldo estão recebendo correspondências e estão falando com alunos de português de Augsburg, e, ao mesmo tempo, os alunos de Augsburg estão falando com pessoas que estão aprendendo alemão e que querem fazer intercâmbio com a Alemanha. É muito interessante. E os temas não necessariamente são relacionados com as atividades profissionais. Um dos temas que foi feito se falava sobre por que gosta de café. Então, o alemão toma muito café, né? A ideia de tomar café na Alemanha é muito interessante. E nós também gostamos de um cafezinho. Mas também aí surgiu por que o gaúcho toma chimarrão, que é um chá. E aí, explicar para um alemão o que é um chimarrão, para um alemão explicar o que é um moca café, e uma coisa muito boa, muito boa. E aí começa, com o WhatsApp, troca ideia, troca receita. Muito bom. E isso, de novo, faz parte da riqueza, como citamos antes, né? Que veio com a imigração, né? E com isso, o que está acontecendo? A própria cidade de Augsburg, já fizemos uma das lives foi entre políticos, um vereador de Augsburg com um vereador de Novo Hamburgo. Então, mas é que aqui nós estamos trabalhando lá em Augsburg na base da intercâmbio, de assimilação, e ele deu um número impressionante. Existe em Augsburg 123 países representados. Eles têm imigrantes de 123 países. Eu digo, meu Deus, nem sabia que tinha tanto imigrante na Alemanha. É verdade. Não, é muito grande. Esse rapaz, que o senhor já, o representante político que fez esse encontro, ele era segunda descendência de turcos imigrantes. Ele já era nascido na Alemanha, mas os pais deles vieram da Turquia. Então, é muito, muito legal. Eu acho muito boa essa ideia. Ayrton, nós estamos devagarinho chegando ao final da nossa conversa, que poderia se estender por assunto, com certeza, muito mais. Como é que nós podemos, assim,
ajudar a quem nos ouve e quem vai nos ouvir ainda e ver e acompanhar o trabalho também do Instituto São Leopoldo e demais entidades vinculadas para que a gente aproveite bem o tempo que está diante de nós e dizer assim, esta festividade, esta programação, esta questão histórica também diz respeito a mim, porque é a história do Brasil. A gente não pensa numa etnia, eu acho que isso é outra coisa né, ano que vem teremos os 200 anos da nossa emancipação de Portugal. Quer dizer, nós estamos juntos lá, mesmo que os alemães chegaram praticamente na mesma época para cá, como a gente pode ainda estimular e incentivar para que mais gente se torne parceira, apoiador nesta caminhada que está pela frente ainda com mais 3 anos aí. Meu amigo André, que é o dono daquela cervejaria ali em São Leopoldo, a República da Cerveja, ele disse, olha, a melhor maneira de contribuir é tomando cerveja. Mas em realidade, eu vejo assim, eu acho que cada um vai buscar a sua informação. Eu não posso dizer para um colorado torcer pelo Grêmio, porque ele vai gostar. Então, se a pessoa gosta dessas atividades relacionadas com a cultura alemã, né? O canto coral, por exemplo. Sim. Eu, estudante lá de engenharia, eu fazia parte do coral de câmara da Faculdade de Filosofia. E com esse coral eu viajei para Peru, para o Chile, na fase de estudante. Faz parte. Coral, etc., mas o coral é uma grande representatividade da cultura alemã. Lógico, não necessariamente só o alemão faz coral, mas faz parte. Né? Mas é uma das tradições, né? Uma das tradições. A dança folclórica, eu te confesso que é coisa para jovem, porque eu fico dando um chuplata aí, não tem como tu bater os pés, levantar, bater palma, etc., quando tu passou dos 45, 50 anos. Né? Então, se o jovem acha isso interessante, ele vai participar. Então, e geralmente também tem a parte feminina, porque não, a gente fica sempre pensando do ponto de vista masculino, não, mas tem a parte feminina. Tem esse encanto pelo colorido, a própria gastronomia. Em São Leopoldo tem gastronomia alemã de alto nível, no Hamburgo, de alto nível. Não são premiados porque eu acho que ainda não tem um prêmio para isso, mas à medida que a gente fizer as nossas encontros regionais, eu acho que vai ter o chamado a melhor Apfelstrudel, a melhor cuca. Quem sabe estão aí novos nichos que ainda podem surgir 2021, 22, 23, até o próprio ano de 2024. Nós conversamos com Ayrton Correia Schuh, ele é o vice-presidente do Instituto São Leopoldo, que junto com outras entidades estão já pensando há muito tempo e agora cada vez mais nas comemorações relacionadas ao bicentenário da imigração alemã no Brasil. Ayrton, quero agradecer a tua disposição em conversar conosco, com os nossos internautas, e a tua palavra final para se despedir aqui do nosso pessoal, por favor. Olha, Heitor, eu só acho que é um momento muito bom. Acho que eu gostaria que todos os que estão participando tivessem a curiosidade de saber mais e que mantivessem o contato com este programa, porque é por aí que eles vão ficar sabendo. Muito obrigado. Agradecemos, então, ao nosso convidado nesta noite, Ayrton Correia Schuh, e a você, nosso internauta, que nos acompanha através do Facebook, do YouTube, do Instagram, e com isso também convidando para um novo podcast já na próxima sexta-feira. Obrigado a todos, e Ayrton, sucesso na caminhada, conta com a gente, e tenho certeza que muitos outros vão aparecer, que nessa caminhada vão se entrosar ainda naquilo que está para ser feito até 2024. Obrigado, uma boa noite, até a próxima ocasião. Igualmente, agradeço, muito obrigado. Bis bald.
Esperamos que a conversa de hoje tenha sido proveitosa, inspiradora e motivadora, e assim será a cada semana. Estaremos nas sextas-feiras à noite, às 20 horas, lhe trazendo um podcast inédito. Mas, se você não puder assisti-lo na sexta-feira à noite, não faz mal. Você pode ver e ouvir quando quiser. Basta acessar os nossos canais, o YouTube, nosso Facebook, o nosso Instagram e também o nosso site vivabem.inf.br. Até a próxima semana.